Olá! Nessa aula eu quero compartilhar com você alguns pontos que são muito importantes de você prestar atenção, alinhar e ajustar na rotina da sua criança. O primeiro ponto é uma rotina saudável, ela precisa ser minimamente organizada e flexível. Quando eu falo minimamente organizada, significa que a criança precisa sentir, saber que existe uma previsibilidade. Não estou dizendo para engessar uma rotina, uma vez que eu estabeleci uma forma de conduzir o dia a dia, tem que ser sempre fixo e agarradinho assim, não é sobre isso. Mas a sua criança precisa entender minimamente e prever o que vai acontecer no dia a dia dela. Então, vou dar um exemplo de como é a nossa rotina aqui em casa, tá? Dos pontos que são previsíveis. Os meninos acordam aqui, a Mel e o Ian, entre 6 e pouca. Aliás, o Ian acorda a partir de 5:30 e eu tenho conseguido segurar ele na cama no momento que eu chamo de preguicinha. A gente fica ali uns 20 minutos, uma meia hora, conversando, fazendo carinho, até onde dá. A Mel acorda entre 6 e 15. Nesse momento, os meninos brincam um pouquinho, fazem a tal da preguicinha. Depois a gente toma o café da manhã, eles brincam mais um pouquinho, se preparam para ir para a escola, vamos para a escola. Chegam da escola, a primeira coisa, lavar as mãos, trocar roupa, senta para almoçar, tem a hora do almoço, essa é uma previsibilidade. Vou chegar da escola, vou trocar roupa, vou almoçar. Depois do almoço, eles têm um tempinho de assistir TV. A gente combina entre 20 minutos, meia horinha ali, que eles estão sentadinhos, relaxando depois de um dia de escola, assistem alguns episódios que a gente sabe quais são, que a gente está ali por perto. Depois é um brincar livre. Por volta de 5 horas mais ou menos, tem o banho, depois do banho jantarzinho, depois leitura, depois a gente lê história junto, depois é a soneca. Depois é a soneca? Não, depois é o sono, o sonão, né? O descanso. Eu trouxe para vocês alguns pontos-chave. Entre um e outro podem acontecer algumas coisas, mas essa é a rotina previsível em dias de semana. Vez ou outra, algo sai dessa logística, né? Então, se a criança, aqui em casa, a Mel e o Ian não tem aulas extra, né? Eu priorizo muito o tempo livre para um brincar livre. Mas se tiver aí, prestar atenção nessa condução. Uma rotina flexível significa que eu vou perceber se algum dia, por exemplo, os meninos estão mais cansadinhos ou doentinhos, eu posso estender um pouco mais o tempo na TV, ou eu posso estender um pouco mais o brincar livre, se eles estão mais agitados, precisando desse brincar, eu vou estender um pouco mais e o jantarzinho vai ficar para depois, o banho para um pouco mais tarde. Eu ter essa abertura para fazer a leitura dos meus filhotes e entender que eu posso sim flexibilizar, tá? Esse é um ponto, uma rotina organizada, previsível, mas flexível. Eu posso ajustar uma coisa aqui e outra ali, mas a criança fazer cada dia as coisas de um jeito, cada dia se almoça num horário, cada dia se almoça de um jeito, um dia vendo televisão, um dia na mesa, um dia correndo pela casa, isso é ruim. Então, a criança tem que ter esse fio condutor. Esse é um ponto. Segundo, é fundamental para a criança do movimento possibilidades reais de expansão ao ar livre. Qual é o cenário ideal, né? Então, por exemplo, ideal é que a criança, na própria casa, no prédio onde ela mora, tem um quintal para ela explorar, para ela brincar, para ela extravasar. Qual que pode ser o seu mundo real aí? Não tenho esse quintal, não tenho essa possibilidade. Então, qual vai precisar ser o seu ajuste? Inserir na rotina momentos em que essa criança vai sair para uma praça, para um parque aberto. E eu não estou dizendo aqui para ir para parques, para lugares pagos, tá? É lugares públicos mesmo, amplos, em que a criança pode passear. Talvez, não tem um parque, uma praça próximo, mas eu posso dar uma volta no quarteirão com meu filhote de mãos dadas, a gente vai sair, respirar um ar puro, sair para fora de casa. Criança do movimento precisa de movimentos de expansão, ar livre, tá? Ver o céu azul, sentir terra, sentir grama, sair do contexto fechado, quadradinho da casa, do apartamento.
Isso é fundamental, tá? Ela vai precisar desses momentos de saídas frequentes. E a minha sugestão é que nessas saídas frequentes você abra um espaço para uma liberdade de movimentar e de expressar. Não é para ficar blindando o seu filho, não é para ficar cerceando. Escolha lugares nos quais ele possa correr livre, que tenha um mínimo de segurança ali, que você fique minimamente segura, né, de soltar o seu filhote para que ele extravase. Isso é muito, muito importante. Outro ponto fundamental da rotina saudável para uma criança do movimento: tempo livre. Tempo livre significa nada direcionado, significa longe das telas, significa sem aula especializada, significa sem escola, significa sem eu falando o que a criança tem que fazer. Tempo livre significa aqui em casa, tá? Depois do almoço tem um tempinho na TV, aquele momento em que eles relaxam, estão ali assistindo uma coisa, depois desligamos a TV, vai brincar. E vai brincar significa use esse tempo para fazer aquilo que o seu coração pede, que o seu corpo pede. É um brincar livre sem direcionamento. Eu escuto muito das pessoas assim: Cecília, mas o meu filho, se eu desligo a tela, ele fica entediado. Mamãe, não tem nada para fazer, eu preciso da tela, eu quero assistir alguma coisa. É o adulto que banca. Não tem. E não tem, filho, porque já deu o tempo que a gente combinou. Agora você vai inventar brincadeira. E as crianças de hoje, né, muitas delas nem sabem como inventar brincadeira, de tão direcionadas que são e que estão o tempo todo. A minha sugestão é: ajuda a sua criança, né? Uma dica preciosa aqui em casa que eu faço com os meninos: caixas do sacolão, do leite, latas, essas coisas, a gente lava, limpa, higieniza e deixa num cantinho aqui para eles inventarem. Barbante, fita crepe, esses materiais e panos para que eles possam inventar, criar alguma coisa. Abra espaço para o livre experimentar, para o brincar livre. Isso é fundamental para vários pontos. Primeiro deles, para que a sua criança descanse a cabecinha dela, a mente dela, sabe? O ócio, o ficar à toa é fundamental para que a criança crie, para que ela se torne inventiva, para que ela, do tédio, ela vai criar alguma coisa. As crianças de hoje, dessa geração, estão ficando pouquíssimo ou nenhum tempo no ócio, no tédio. Elas saem de uma atividade para outra, vão para a tela, ficar hipnotizadinhas, não estão criando, não estão inventando. O brincar livre ajuda a descansar o corpo, a descansar a mente, o tempo livre, né? Ajuda a criança a elaborar as questõezinhas emocionais dela do cotidiano. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês da importância do brincar livre. E o brincar livre, ele só aparece no tempo livre, sem direcionamento. Teve uma vez, eu ficava muito com a minha sobrinha, e quando ela devia ter uns 2 anos, assim, toda quarta-feira era o meu dia de ficar por conta dela, de brincar com ela, de ficar, não marcava nada, era a tarde de ficar com a minha sobrinha. E a minha irmã começou a trabalhar horário integral, de uma hora para outra, assim, surgiu uma oportunidade. Ela, que até então ficava com a minha sobrinha o tempo todo, começou a trabalhar horário integral. E a minha sobrinha sentia muito, chorava quando ela saía, ela chorava muito, agarrava a mãe, enfim. E numa dessas quartas-feiras ela falou: titia, vamos brincar de mamãe e filhinha? Eu falei: vamos brincar. E um saltinho, aquelas sandalinhas de saltinho, empinou o corpinho, me colocou sentada no chão e falou desse jeito pra mim: filhinha, você agora vai ficar sentadinha aí sozinha, sem mamãe, sem papai, sem babá, sem ninguém. Eu vou trabalhar e eu volto e você vai ficar aí sozinha. Ela saiu do quarto onde a gente estava, bateu a porta. E quando eu tô com uma criança, né, brincando com a criança, e nesse exemplo específico, eu entro na história, né? Uma criança que escuta da mãe o que ela trouxe, o que ela faz? Ela chora. Eu comecei a chorar, falei: mamãe, volta. Até porque eu sabia o que ela estava vivenciando. Ela abriu a porta, toda empinadinha, chegou andando com o saltinho dela, olhou para baixo, olhou para mim e falou: filhinha, você tá chorando? Eu falei: tô, mamãe, eu tô sozinha, você foi trabalhar. Então, chora mais um pouquinho. Saiu do quarto,
e bateu a porta. E depois de um tempo, comigo chorando na encenação, ela voltou, abriu a porta, olhou para os meus olhos. Filhinha, tá vendo? A mamãe já voltou, não foi rapidinho? E aí, só abrindo um parênteses em relação a esse brincar livre, tá? Em que a minha sobrinha me convocou para brincar com ela, mas ela poderia ter feito esse brincar ali com as bonequinhas, ela sozinha numa casinha, ou ela com pedacinhos de papel encenando. A criança encena com o que tem, seja com uma pessoa que ela convoca com brincar, seja com objetos. Qual foi o extravasamento que aconteceu nesse brincar livre? Ela colocou para fora como ela estava se sentindo. A minha irmã nunca falou com ela: você vai ficar sozinha, sem mamãe, sem papai, sem titia, sem vovó, sem ninguém, e eu vou sair para trabalhar. E nunca bateu a porta. Mas é como ela sentia, ela se sentia abandonada, sozinha, assustada. Esse é só um exemplo para trazer para você o quão importante é o brincar livre. Às vezes é no brincar livre que a criança coloca para fora a angústia de uma experiência vivenciada. Nós, adultos, precisamos falar sobre o que incomoda, sobre um evento, por exemplo, que foi ruim. Se eu fui assaltada, ou se eu fui mandada embora do meu emprego, ou se terminei um relacionamento, eu vou encontrar com outro adulto, com outra pessoa, e eu vou verbalizar, eu vou contar. A criança faz isso o tempo todo, só que ela faz isso brincando, no brincar livre. E uma criança que não tem tempo livre, que tem a agenda lotada, tomada por atividades, ou o tempo todo direcionada, ou quando não está direcionada, está numa tela hipnotizada, é uma criança que está deixando de se expressar, deixando de trazer à tona os sentimentos dela, as emoções, as necessidades emocionais. E esse tempo livre para um brincar livre não é para você ficar analisando, como eu trouxe essa análise aqui do brincar da minha sobrinha, não é para você fazer isso. É abrir um espaço. Uau, eu me dei conta de que o meu filho não tem tempo livre. Ou ele tá na escola, ou ele tá na TV, ou ele tá no celular, ou ele tá na aula disso, na aula daquilo, chega em casa, já tem que dormir, mas tá na tela. Então é para você ajustar. O tempo livre, ele é vital para uma criança do movimento, para um brincar livre, sem direcionamento, tá? Isso é fundamental. E mais um último ponto que é importante você prestar atenção na rotina, mais um último ponto que eu trago nessa aula, porque na próxima eu vou trazer outros pontos da rotina, tá? Contato com a natureza. Isso pode ser, escuto tanto isso, aquela informação, né, orientação de senso comum, todo mundo fala, é importante estar em contato com a natureza. Não é que é importante, é que é vital. Nós somos seres naturais, tá? A criança é um ser natural, ela vibra ao ar livre, ela se acalma com os pezinhos descalços no chão, na grama, na terra. Ela se acalma escutando um passarinho, vendo um bichinho, um inseto que seja, mas um bichinho ao ar livre, sentindo o ventinho no rosto, o sol tocando a pele. Somos seres naturais, vivendo em contexto cada dia mais artificiais, mais fechados, mais blindados, né? Tem muitas escolas que nem tem espaço aberto, é tudo coberto. Tem escolas que ou o chão é de cimento ou é de grama sintética. Isso é extremamente danoso para a criança, para a saúde da criança, física, emocional da criança. Qualquer criança se beneficia do contato com a natureza. Criança do movimento se reconecta em contato com a natureza. Teve um dia que o Ian estava extremamente agressivo, nervoso aqui em casa, e eu também. Tinha uma obra do lado da nossa casa, catei a mãozinha dele, não tinha ninguém na obra, mas ela era aberta, estava naquela fase da terra, e tinha chovido um tempo antes. A gente foi lá pisar no barro, pegar a terra, fazer bolinha com a terra. Saímos os dois imundos, mas rindo, leves, dando gargalhada. A criança do movimento precisa de contato com terra, com natureza, com grama, com árvores, com água, seja riacho, seja o mar, se você está na praia, seja lagoas perto, seja uma mangueira, é água, né? Aquela água que eu posso molhar, que eu posso me conectar com esse elemento natural, vento, né? A sensação na própria pele. Então, recapitulando,
né? Uma rotina saudável, ela é organizada, ela tem previsibilidade, mas ela é flexível. Gente, eu levei um susto porque eu tô aqui fora e a Cleo, minha cachorra, apareceu de uma hora para outra. Ai, que susto! É inesperado porque ela não entra nesse lugar, mas ela deu um jeito de entrar. Agora voltando, né? Uma rotina saudável é uma rotina que tem uma organização, tem uma previsibilidade, é uma rotina que tem uma flexibilidade, que tem abertura para um brincar em expansão ao ar livre, e é uma rotina que tem natureza, que a criança tem natureza e tempo livre para um brincar livre, para inventar, para poder se expressar.